Olá, bem-vindos de volta a mais uma conversa aqui no BBI Hot Topics. Eu sou Pedro Grimaldi, Head de Estratégia Brasil no Bradesco BBI. Nos dias 18 e 19 de novembro, realizamos em Nova York o BBI CEO Forum, um encontro que reuniu CEOs e CFOs de mais de 100 empresas brasileiras e latino-americanas, com mais de 300 investidores globais. Juntos, debatemos o cenário atual e as perspectivas para o negócio na região. Agora você confere os principais destaques setoriais, com a nossa equipe de análise do Bradesco BBI. Olá! Durante a nossa conferência na semana passada, a demanda dos investidores pelo setor de financials mais uma vez foi um dos grandes destaques. Cada vez mais o cenário micro de dados e companhias vem se sobrepondo às questões macro. O uso da inteligência artificial permeou todas as nossas conversas, passando pela parte de crédito, pela parte das plataformas de investimento e até pagamentos. Dos bancos vimos uma cautela de uma forma geral, a despeito de resultados ainda sólidos e bastante bons. Na parte de mercado de capitais, o grande destaque é a agenda que fizemos com as empresas americanas, Charles Schwab e Robinhood, pensando como que esse mercado pode se comportar nos próximos tempos. A indústria de pagamentos se prepara para a queda de taxa de juros. O movimento deve acontecer e deve ter um efeito positivo para as margens do setor. Para terminar, no México, vemos as empresas com conforto e com confiança cada vez maior, acreditando que a desaceleração da economia parece chegar ao fim e as perspectivas parecem melhorar para os próximos trimestres. As atenções se voltam agora para os resultados do quarto trimestre, quando as companhias devem divulgar suas perspectivas para o próximo ano. Vale esperar. Até lá! No setor de transportes, entre os setores mais demandados estavam o setor de locação de carros e o setor de concessões rodoviárias. No setor de locação de carros, sentimos que o tema começa a sair um pouco dos desafios enfrentados nos últimos anos e começa a ter uma retomada do interesse pelas próximas oportunidades de crescimento. Para recapitular, o setor vem enfrentando uma série de desafios desde a pandemia, em que os preços dos carros no Brasil subiram e nos últimos 2 anos descolaram do preço do carro usado, que afeta o fluxo de caixa dessas empresas. Porém, o setor vem se recuperando, com recomposição de rentabilidade, então vemos um interesse maior dos investidores nessas oportunidades de crescimento. Do lado de concessões rodoviárias, o Ministério de Transportes recentemente anunciou uma carteira de leilões para 2026 com 13 licitações, com previsão de 148 bilhões de reais em investimentos. Vemos o setor bem posicionado para esses projetos, além de haver uma agenda robusta de aditivos contratuais que geram oportunidades de alocação de capital. Agora, as atenções se voltam para os resultados do quarto trimestre de 2025 e uma atualização das perspectivas dos setores. As reuniões do último CEO Fórum reforçaram nossa visão positiva em Vale, Grupo México e Suzano. Começando pela Vale, ao longo das reuniões da conferência, a empresa destacou que a produção segue em bom ritmo, tanto em minério de ferro quanto em cobre e níquel. Ficou claro que a demanda por minério de ferro continua sustentada pela China e com crescente relevância do Sudeste Asiático e da Índia. Um ponto de bastante dúvida dos investidores foi o impacto potencial da entrada da oferta de Simandou, mas a Vale acredita que a redução das reservas globais deve compensar esse acréscimo ao longo do tempo. Outro destaque foi que o ambiente regulatório para mineração no Peru e no México tem sido mais favoráveis do que se esperava, e o projeto Tia Maria segue avançando conforme o planejado. Já a Suzano trouxe um feedback alinhado ao tom mais construtivo que vimos na London Pulp Week em meados do mês de novembro. A empresa está bem posicionada para capturar a recuperação dos preços de celulose, combinada com menores custos e CAPEX ao longo de 2026. As empresas de varejo e consumo que estiveram com a gente na conferência trouxeram um feedback de maneira geral construtivo, mas ainda cauteloso. Depois de 2 anos em períodos de juros altos, que o foco primário foi em resolver a alavancagem financeira e melhorar as margens, a gente vê agora um apetite para retomada de aceleração, ainda com muita prudência e sem querer minar a força do balanço que foi atingida neste ponto do tempo. No curto prazo, a gente vê um feedback muito alinhado com os nossos dados proprietários aqui do banco, em que o terceiro trimestre mostrou um arrefecimento do consumo, principalmente em setembro, que a gente imagina estar relacionado principalmente com o grau de alavancagem dos consumidores. O quarto trimestre ainda é incerto, com outubro e novembro ainda um pouco mais fraco, mas com as companhias muito preparadas e com muita expectativa em cima das datas sazonais, principalmente de dezembro. O cenário cíclico para proteínas e o agronegócio deve ser desafiador em 2026. O mercado de carne bovinas nos Estados Unidos deve seguir pressionado, o ciclo de frango deve passar por um pico, commodities agrícolas como soja, milho, algodão
açúcar e etanol também devem passar por uma dinâmica de preços mais baixos, e a exceção talvez sejam exportações de carne bovina do Brasil, onde preços mais altos ajudem a compensar uma virada do ciclo pecuário. Assim encerramos o episódio de hoje do BBI Hot Topics. Inscreva no nosso canal, ative as notificações para se manter atualizado com análises mais recentes da nossa equipe de especialistas. Obrigado por assistir e até a próxima.